Na vida, existem momentos em que tudo muda de direção. Não importa de onde você veio ou o que conquistou até agora, sempre há aquele instante decisivo, capaz de redefinir o futuro. Em ponto de inflexão, Flávio Augusto da Silva convida cada pessoa a enxergar a própria jornada como uma soma desses instantes, onde coragem, aprendizado e vontade de fazer diferente transformam qualquer história comum em algo extraordinário. Desde muito jovem, Flávio aprendeu que não existe caminho fácil para quem deseja construir algo de verdade. O segredo, segundo ele, está em enxergar possibilidades onde a maioria só vê obstáculos e estar disposto a arriscar, mesmo quando ninguém acredita. Não é sobre esperar as condições ideais, mas sobre agir, dar o primeiro passo e usar cada dificuldade como impulso para ir mais longe. Essa narrativa é um convite para abandonar a zona de conforto, enfrentar o medo e assumir o papel principal da própria vida. O autor mostra, através de exemplos reais e situações que todo mundo já viveu ou ainda vai viver, que os grandes resultados não nascem de sorte, mas de escolhas corajosas e da persistência em seguir em frente, mesmo quando o mundo parece estar contra você. Se você sente que está na hora de virar a página, buscar novos horizontes e construir sua própria virada, continue ouvindo. Os próximos capítulos trazem ideias práticas, histórias inspiradoras e lições valiosas de quem já enfrentou altos e baixos, provando que todo ponto de inflexão é, na verdade, uma nova chance de reescrever o próprio destino. Virando a chave. A coragem de decidir. Muitas vezes, a vida oferece cruzamentos onde apenas uma decisão pode mudar tudo. Flávio Augusto da Silva descreve com sinceridade como esses momentos exigem uma dose extra de ousadia. Não é raro sentir medo, hesitar ou pensar em desistir, mas o que diferencia quem constrói uma história fora do comum é a coragem de seguir em frente mesmo sem garantias. Ele relembra episódios em que tudo parecia estar contra, mas, ao escolher o caminho mais difícil, foi capaz de abrir portas que nem imaginava existir. Essas viradas de chave não são mágicas e nem acontecem por acaso. São frutos de decisões conscientes, muitas vezes tomadas no escuro, baseadas em propósito e intuição. O autor mostra que, ao dar o primeiro passo e assumir a responsabilidade pelos próprios sonhos, a vida começa a se transformar. O medo não desaparece, mas perde força diante da determinação. Em seu próprio percurso, Flávio enfrentou pressões, dúvidas e julgamentos, mas nunca permitiu que o medo do fracasso o paralisasse. Pelo contrário, usou a insegurança como combustível para agir. É nesse ponto de inflexão, onde a maioria hesita, que nasce a chance real de sair do comum e construir algo grandioso. Ao invés de esperar por sinais perfeitos, ele aconselha a tomar a decisão, ajustar o caminho e aprender durante a caminhada. A mensagem que fica é clara: cada pessoa tem o poder de virar a própria chave. Decidir, mesmo com incertezas, é o primeiro passo para criar um futuro diferente. O importante não é acertar sempre, mas se comprometer com a mudança e não voltar atrás diante dos obstáculos. É essa coragem de decidir, de bancar o próprio caminho, que transforma vidas comuns em trajetórias inspiradoras. O valor do aprendizado constante. Nenhuma trajetória de sucesso se constrói com fórmulas prontas ou verdades imutáveis. Flávio Augusto da Silva reforça que aprender é um movimento que nunca termina, seja nos grandes saltos ou nos tropeços do dia a dia. Ele compartilha que, em todos os momentos de virada da sua vida, foi a disposição para buscar conhecimento e a humildade para reconhecer o que ainda não sabia que o impulsionou a crescer mesmo quando parecia impossível. Ao contrário do que muitos imaginam, aprender não é algo restrito aos bancos da escola ou da universidade. Flávio defende que a verdadeira aprendizagem nasce da curiosidade e da coragem de experimentar. Ele se jogou em desafios para os quais não se sentia totalmente preparado, mas foi justamente ali, diante das dificuldades reais, que desenvolveu novas habilidades e abriu a mente para outras formas de pensar. Livros, cursos, mentores, conversas sinceras e, principalmente, o erro.
tudo é fonte de crescimento para quem se permite sair do lugar comum. Mais do que decorar técnicas, o aprendizado constante é a chave para se adaptar às mudanças rápidas do mundo. Flávio revela que a cada nova fase, fosse empreendendo, investindo ou liderando times, precisou se reinventar, abandonar certezas antigas e construir novos repertórios. E sempre que sentiu medo de não dar conta, buscou aprender com quem já tinha passado por aquilo, encurtando o caminho entre sonho e resultado. Ele mostra que o verdadeiro diferencial de quem alcança resultados fora da média é a disposição para se manter em movimento, questionando, testando, aprimorando. Não importa a idade, a área ou o ponto de partida. O que faz diferença é nunca parar de aprender. É esse compromisso com o crescimento diário que permite a qualquer pessoa se reinventar quantas vezes forem necessárias, enfrentando cada desafio como uma nova chance de evoluir. Propósito que move montanhas. Em um mundo cheio de distrações e atalhos tentadores, encontrar um propósito verdadeiro é o que separa aqueles que simplesmente sobrevivem dos que realmente deixam uma marca. Flávio Augusto mostra que não existe combustível mais poderoso do que ter uma razão clara para agir todos os dias. Muito além de lucros ou status, é o propósito que dá sentido ao esforço, sustenta a motivação e inspira as pessoas ao redor, mesmo nos momentos mais duros. Para Flávio, ter um propósito forte foi o que fez toda a diferença em sua jornada. Ele conta que, desde cedo, sempre buscou algo maior do que conquistas materiais. A vontade de transformar vidas, de criar oportunidades e de mostrar que pessoas comuns também podem alcançar o extraordinário virou seu principal motor. Essa clareza permitiu que ele enfrentasse crises sem perder o foco, superasse frustrações e seguisse adiante, mesmo quando o caminho parecia impossível. O livro mostra que propósito não é só uma frase bonita para colocar na parede, mas uma convicção que se renova a cada desafio. É aquilo que faz alguém levantar da cama com energia, mesmo depois de um dia difícil, e continuar tentando quando todos ao redor já desistiram. Flávio compartilha que, em cada decisão importante, era o propósito que servia de bússola, guiando as escolhas e ajudando a manter a direção, mesmo sob pressão. Esse senso de missão também contagia. Quando alguém lidera com propósito, inspira equipes, parceiros e até clientes a acreditar junto, criando um ciclo de energia positiva capaz de atravessar qualquer barreira. O segredo, segundo o autor, é nunca perder de vista o porquê de cada passo, pois é esse sentimento que sustenta a perseverança e transforma dificuldades em aprendizado. Se você sente que falta ânimo ou clareza, talvez esteja só precisando reconectar com aquilo que realmente importa. E é justamente quando você descobre, ou redescobre, seu propósito que os desafios deixam de parecer obstáculos e se tornam degraus para algo muito maior. Resiliência e adaptação diante das crises. Toda grande trajetória tem seus momentos de tempestade. Flávio Augusto da Silva deixa claro que, por trás de cada conquista, existem períodos de incerteza, quedas e dúvidas que testam a força de quem sonha grande. Ele relata com honestidade que a diferença entre quem desiste e quem segue em frente não está em evitar as crises, mas em como se reage diante delas. Resiliência para ele é a capacidade de permanecer firme, mesmo quando tudo parece estar desmoronando, e enxergar nas dificuldades a chance de evoluir. O autor lembra que as crises não batem à porta marcando hora. Elas aparecem de repente, muitas vezes quando menos se espera, seja no mercado, nos negócios ou na vida pessoal. Em vez de se desesperar, Flávio aprendeu a respirar fundo, analisar a situação com calma e buscar alternativas que ninguém via. Em alguns casos, foi preciso mudar planos inteiros, adaptar estratégias e até recomeçar do zero. Ele mostra que não há vergonha em recuar, se reposicionar e voltar mais forte. A resiliência não nasce de uma fórmula secreta, mas da disposição de enfrentar a dor, aprender com os próprios erros e nunca perder de vista o objetivo final. Flávio conta que muitas das melhores oportunidades surgiram justamente em momentos difíceis, quando quase tudo apontava para o fracasso. Nessas horas,
foi fundamental acreditar que cada crise guarda em si uma semente de transformação, desde que haja disposição para buscar soluções fora do óbvio. A adaptação também é parte essencial desse processo. O autor reforça que insistir nos mesmos métodos diante de novos desafios é receita certa para ficar para trás. Por isso, sempre esteve aberto a aprender, mudar de rota e testar caminhos diferentes. Para ele, as crises são, na verdade, convites para evoluir, experimentar e sair mais preparado para os próximos desafios. É essa combinação de resiliência e adaptação que faz com que quem não desiste transforme dificuldades em histórias de superação. No fundo, o que separa os que prosperam dos que ficam pelo caminho não é a sorte, mas a coragem de persistir e se reinventar quantas vezes for preciso. Flávio Augusto mostra, com sua própria trajetória, que toda crise pode ser o ponto de partida para uma nova fase. Basta enxergar o que muitos só veem como fim, como uma oportunidade de recomeço. Liderança que transforma. Em meio a tantos desafios, um dos pontos mais valiosos de toda a jornada é o impacto da liderança. Flávio mostra que liderar não é sobre títulos ou posição, mas sobre o exemplo diário, a forma de inspirar pessoas e a capacidade de enxergar potencial onde muitos só enxergam limitações. Ele relembra como, desde cedo, percebeu que resultados extraordinários só acontecem quando existe confiança e propósito compartilhado entre quem está à frente e quem caminha junto. A liderança verdadeira, segundo o próprio autor, nasce do interesse genuíno pelo outro. É ouvir mais do que falar, aprender com a equipe e ser o primeiro a arregaçar as mangas quando surgem obstáculos. Ele acredita que bons líderes são aqueles que ensinam pelo exemplo, que não fogem das conversas difíceis e que têm coragem de mostrar vulnerabilidade. Esse tipo de atitude não só inspira, mas também cria um ambiente onde todos sentem que podem crescer e contribuir. O livro apresenta exemplos de situações em que o apoio de uma liderança sólida fez toda a diferença para virar o jogo em momentos críticos. Seja em reuniões tensas, tomadas de decisão sob pressão, ou mesmo na construção de uma cultura forte, Flávio reforça que o líder não precisa ter todas as respostas, mas deve ser o primeiro a incentivar a busca por soluções. Mais do que delegar tarefas, a liderança que transforma é a que potencializa talentos e desperta o melhor de cada pessoa. O autor conta que muitos dos seus melhores resultados vieram justamente de equipes diversas, onde a liberdade para criar, errar e tentar de novo era a regra. O segredo está em valorizar as conquistas coletivas, reconhecer os esforços e criar um senso de pertencimento que ultrapassa qualquer crise. No fim das contas, o legado de um líder é medido não só pelos números, mas pelas pessoas que crescem, aprendem e se tornam protagonistas de suas próprias histórias. O autor mostra, com suas experiências, que transformar pessoas é o primeiro passo para transformar resultados, e que todo líder de verdade é, antes de tudo, alguém que acredita no potencial do outro. Conclusão. Ao final dessa jornada, fica evidente que cada conquista nasce de decisões ousadas, da busca constante por aprendizado, de um propósito bem definido, da coragem de atravessar crises e, principalmente, da capacidade de liderar pelo exemplo. Ponto de Inflexão, de Flávio Augusto da Silva, não é apenas um relato de superação, mas um convite real para agir, aprender e transformar, independentemente do ponto de partida. O livro mostra que todos, sem exceção, podem criar oportunidades onde só enxergavam barreiras. Enfrentar o medo, adaptar-se às mudanças e assumir o protagonismo da própria história são atitudes que fazem toda a diferença no longo prazo. Flávio Augusto reforça que errar faz parte, mas permanecer parado é a única escolha que impede qualquer crescimento. Que essas lições te inspirem a não esperar pelo momento perfeito, mas sim a agir com coragem e inteligência. Se permita experimentar, corrigir o rumo e recomeçar quantas vezes for necessário. O segredo do sucesso está justamente em seguir em frente, mesmo quando tudo parece incerto. Afinal, é no ponto de inflexão que começa uma nova história.
Se quiser ir além e se aprofundar nas experiências e aprendizados que só a leitura completa pode oferecer, o link para o livro está na descrição. Aproveite essa chance de se reinventar e dar um novo significado à sua trajetória.